não era exclusiva dos homens. Essas moças eram moças virgens, que embelezavam a cidade com seus salmos e com seus cânticos, e no período das festas elas estavam adorando a Deus, mostrando o quanto que a cidade era pura e o quanto que a cidade respeitava, no período do seu apogeu, a palavra de Deus e os seus mandamentos. Placas douradas eram atadas na parte frontal das vestimentas, com frases dizendo louvores a Deus. Quem olhava para a cidade de Jerusalém a 1 quilômetro de distância, segundo Flávio Joséfo, conseguia ver o apogeu da glória da cidade, pois a cidade inteira brilhava ouro. Salomão, ele adquiriu tanto ouro, mas tanto ouro, que não tinha mais onde guardar tanto ouro. Na aula passada nós estudamos aqui sobre a grande proposta do rei Tiro, que sempre trazia todos os anos uma quantidade de ouro extraordinária, e o ouro nesse contexto aqui era valorado pelo seu peso, Tinha ouro o ouro era tamanho na cidade de Jerusalém, que era chamada de cidade dourada. Partes, não toda, mas partes do templo era de ouro maciço. A arca da aliança era forrada por dentro e por fora de ouro puro. Eu não estou falando de ouro 18 quilates, eu estou falando de ouro puro, incalculável. A cidade dourada, Jerusalém no seu apogeu, fez com que uma mulher, uma rainha de uma terra distante, uma rainha etíope da cidade de Sabá, provavelmente Sabá era a capital da Etiópia na época, ela chegou até Salomão e ela disse estas palavras dela, aspas, palavras da rainha de Sabá: o que me falaram ao teu respeito, sobre a tua sabedoria, sobre a tua inteligência, sobre a tua força e sobre a riqueza da cidade, não é a metade do que os meus olhos estão vendo. E naquela visita, ela levou ouro, vestes, pedras preciosas para a sua terra, de presente que o rei Salomão mandou. A cidade era riquíssima. Nem o ouro da cidade foi capaz de livrá-la do declínio e da queda. Não há poderosos, não há ricos, não há influentes, não há ninguém que possa escapar das mãos do Todo-Poderoso quando Deus quer abater. E Deus propôs no seu coração abater a cidade de Judá. Jeremias, nas Lamentações, no capítulo de número 3, ele vai dizer: ó Jerusalém, que de esplêndida passou a desolada. Ou seja, de riquíssima passou a pobre, pobrérrima, paupérrima, ao ponto de que 1 quilo de esterco de pombo valia um absurdo. Não tinha comida. As mães comiam seus filhos. Os velhos morriam de inanição. Os cabelos, a Bíblia usa um termo para os cabelos dos idosos, cãs brancas. Os cabelos dos velhos estavam cobrindo a cidade. A cidade que de riquíssima passou a paupérrima, porque nem o dinheiro e nem o poder consegue segurar a mão de Deus quando Deus quer abater. Não há reis, sábios, poderosos, influentes. Não há grandes. Sobre essa mesma análise, Deus deu um sonho para um ímpio.
E o sonho deixou ele perturbado. Ele sonhou com uma estátua grande, de vários elementos, cuja cabeça era de ouro, o peito da estátua era de prata, o ventre era de bronze e as pernas de ferro com barro. Um ímpio sonhou isso, mas no sonho desse ímpio, ele disse que sem o auxílio de mãos, uma pedra foi cortada. E essa pedra caiu nos pés da estátua e a estátua veio abaixo. Turbou-se o coração do rei e o rei chamou sábios, entendidos, astrólogos. Ninguém sabia revelar o sonho. Por quê? Porque o rei esqueceu do sonho. O que dá a entender é que o rei não esqueceu do sonho. O rei, simplesmente usando a sabedoria, disse que não sabia do sonho para que ele não recebesse uma falsa revelação. Porque se o rei dissesse o sonho, linha por linha, para os seus sábios, eles poderiam falar o que quisessem. Mas o rei foi lá e fez um edito e disse que se não revelassem o sonho e a interpretação, morreriam todos. Só que tem um detalhe: nesse mesmo contexto já tinha sido classificado como sábios de Babilônia Daniel e seus amigos. O edito do rei teria todo o poder e influência se estes 4 homens não estivessem dentro do contexto, mas estando eles, Deus deu o sonho e a revelação, porque Daniel foi orar. Quando Daniel disse: ó rei, tu és rei de reis, vive para sempre. O teu sonho é que tu sonhastes uma grande estátua, e essa grande estátua era composta por vários elementos. A cabeça era de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro com barro. O que turbaste o teu coração, ó rei, é que uma pedra sem auxílio de mão. E isso, o rei está chorando, tá? O rei está chorando. O rei está chorando. Daniel está falando e o rei está chorando. Uma pedra cortada sem auxílio de mãos feriu os pés da estátua e a estátua veio abaixo. Daniel disse que a cabeça da estátua era ele, o Império de Babilônia. Mas que depois dele viria outro império, o Império Medo-Persa. E depois do Império Medo-Persa, outro império, o Império Grego. E depois do Império Grego viria outro império, o Império Romano. Mas uma pedra, Jesus é a pedra, cairia sobre os pés da estátua e a lançaria abaixo, mostrando que para Deus, quando Deus quer intervir, não existe poderosos, não existe rei de reis, porque o rei dos reis tem todo o poder. Não tem Trotsky, Roosevelt, Muammar Gaddafi, não tem Mao Tse Tung, Hitler, Mussolini, não tem Stalin, não tem Mao Tse Tung, não tem ninguém, não tem reis poderosos que possam deter a mão do Todo-Poderoso quando Ele quer agir. E o que te tira o sono é uma superficialidade que cai igual essa água cai na cerâmica, tira o teu sono, sendo que você serve um Deus que é Todo-Poderoso. Nada pode detê-lo. Ele não depende de homem, de rico, poderoso. Ele não depende de nada se quiser te abençoar e mudar a sua história. Ele usa animal, ele usa a natureza, ele usa o que ele quer, porque ele é Deus. Grande para Deus se torna insignificante, poderoso para Deus se torna em nada, porque todo o poder está nas suas mãos. Ele é poderoso. E tem gente que tem medo de um sonho ruim, não dorme. E tem gente que tem medo de morrer, nunca entendeu a mensagem do Evangelho.
A morte é a maior bênção na vida de um crente. Porque o crente, quando morre, na verdade ele nasce para a eternidade. O apóstolo Paulo vai tratar um dos textos mais icônicos em 2 Coríntios, capítulo de número 6. Abra comigo a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo de número 6, um dos textos mais lindos da Bíblia. Paulo vai tratar sobre o ministério da morte. Eu não sei qual que é a sua tradução. A partir do versículo de número 4. É sobre isso que eu estou falando. Paulo vai dizer assim, pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas tudo possuindo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alegram os nossos corações. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos nós também, não vos ponhai em julgo desigual, como os incrédulos, porquanto a sociedade para haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão há com a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como por ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, e serei seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. O ministério que opera em nós é o ministério da morte, para que a vida opere nos incrédulos. Os incrédulos não se converterão se nós não morrermos para o mundo. Esta é a ideia. Tem gente que tem medo da morte. Eu não sei se foi numa mensagem que eu preguei, foi numa mensagem que eu preguei recentemente, e eu falei sobre 4 espécies de morte. A morte, filosoficamente falando, ela tem múltiplos significados, e dentre eles há um morrer constante da matéria orgânica. Quando você nasce, você começa a morrer. Quando você envelhece, você está chegando mais perto da sua morte. Ou seja, quando se nasce, começamos o processo da morte e morremos aos pouquinhos. Mas quanto mais morrermos nas nossas vontades e desejos, mais Cristo será gerado nos pecadores. Se Cristo não é gerado nos pecadores, é porque estamos mais vivos do que nunca, quando na verdade deveríamos estar morrendo todos os dias, porque o morrer para o mundo é viver para Deus. Paulo disse que morria todo dia,
para que Cristo fosse gerado nos incrédulos. E da mesma maneira, nós percebemos que no proto-evangelho, no Antigo Testamento, os homens que mais marcaram a história da vivência com Deus foram aqueles que decidiram morrer. Entre num assunto desse no culto, entre numa pauta dessa no culto, você é excomungado. Pega uma pessoa que não tem a habitualidade de pregar, que não prega sempre, que não tem muita oportunidade, e entre intensamente na profundidade da revelação do ministério da morte, que você vai ver gente fazendo cara feia. As pessoas não querem ouvir um evangelho de confronto. Não é interessante, Roberto, uma mensagem que nos fere, que nos machuca. Já há lugares por aí que o sermão é dado na mão do pregador para que ele não fuja daquilo que está pré-ordenado pelo pastor da igreja. Um ministério vendido, corrompido, a um status estabelecido pelo evangelicalismo brasileiro. Há uma perspectiva, há uma demanda, há uma proposta implícita, oculta, dentro dos cultos que nós chamamos de temáticos, para que o pregador seja um lobo entretendo bodes, um palhaço num atrezismo circense, falando que Deus vai dar, que Deus vai fazer, que Deus vai operar, que Deus vai mudar, quando Deus não está falando nada disso. A única coisa que eu vejo que, de fato, dentro da pureza essencial do Evangelho, que é uma demanda da atualidade, é que Deus está nos chamando para morrermos para o mundo e vivermos para Deus. O difícil não é você ministrar uma mensagem dessa. O difícil é você manter essas verdades. Pregadores inteligentes fogem desses sermões porque eles não querem serem chamados de hipócritas que pregam uma verdade e vivem uma mentira. Então é melhor fazer conjecturas e costuras do que entregar um alimento sólido, porque se eu não dou conta de viver o que o Espírito quer que eu pregue, eu vou dar o que a multidão quer, em detrimento daquilo que Deus quer, porque o que importa é o Deus desse século. Paulo chama de o ventre. O Deus desse século são as necessidades pessoais. A demanda da mensagem do século 21 é 4: comida, bebida, casar-se e dar-se em casamento. Aquilo que Jesus disse que marcaria a sua vida. Assim como foi nos dias de Noé. A igreja foi chamada para ser anormal. Quando a igreja viver uma normalidade, ela perdeu a sua essência. Porque comer não é pecado, beber não é pecado, casar não é pecado e dar-se em casamento não é pecado. Ou seja, Jesus está falando, quando vocês ficarem comuns com o mundo, quando vocês forem um com o mundo, não perceberão. Não perceberão. Que Deus vos livre, que Deus vos guarde, que Deus vos abençoe. Está encerrado em nome de Jesus. Você já viu aquele ditado de quando você está lá em cima, você tem que pisar em ovos.